Olá, eu sou a Rafaela e nesse vídeo vou mostrar como utilizar a tabela dinâmica do Excel e seus principais recursos que otimizam bastante a análise de dados. E ainda convido você a se inscrever no canal e a conhecer a comunidade DS, que é um ambiente incrível para quem deseja mergulhar no universo da ciência de dados. Então vamos para o Excel. Para construir a tabela dinâmica, vou utilizar esse banco de dados simples, com dados fictícios referentes a pedidos em que ele é especificado, por exemplo, nesse daqui, de XY987, ele foi realizado numa segunda-feira, num valor de R$ 12,10, entregue no bairro do Planalto, e ele é do tipo bebida. Então, aqui é composto por 100 observações, certo? E cinco colunas. E antes de montar a tabela dinâmica, é importante entender o propósito de utilização, né? O seu propósito, para que eu vou fazer uma análise? Se é para fazer um diagnóstico, se é para resolver algum problema de negócio. Então, enfim, para isso, eu estabeleci algumas questões que poderão nortear na elaboração dessas tabelas dinâmicas. Por exemplo, coloquei aqui qual bairro possui mais pedido, o tipo do pedido doce, qual tipo de pedido possui maior faturamento no fim de semana, aqui considerado como sexta, sábado e domingo, qual dia da semana obteve esse maior faturamento. Então, vou fazer uma explicação simples de como pode ser utilizado inicialmente uma tabela dinâmica, né? Alguns dos seus principais recursos. Então, para construir, clicar apenas em qualquer uma das células desse banco de dados, ir na aba Inserir, e no grupo Tabelas, clicar no primeiro ícone referente à tabela dinâmica. Ao clicar nesse primeiro ícone, ele vai mostrar um balãozinho, onde ele já identificou onde estão todos os dados referentes à, à planilha, e ele pergunta se você quer optar por deixar na planilha existente a tabela dinâmica ou em uma nova planilha. Nesse caso, eu vou colocar em uma nova planilha, deixar como está aqui no padrão. Então, como vocês podem observar, ele em outra planilha abre esse balãozinho aqui, ó, tabela dinâmica, que é onde será criada, onde veremos o resultado da tabela conforme as especificações que iremos colocar. Aqui se encontram os campos da tabela dinâmica e as áreas da tabela dinâmica. Os campos correspondem às colunas do banco de dados. E as áreas é onde nós iremos colocar os campos conforme aquilo que iremos especificar. Então, referente ao primeiro exemplo, qual bairro possui mais pedidos do tipo doce? É importante observar as palavras-chave, por exemplo, bairro, tipo doce. Então, voltando aqui para a tabela dinâmica, se desejo saber o bairro que possui mais pedidos de doces, então vou filtrar as informações para o tipo do doce. Então, vou pegar aqui a coluna tipo, certo? Que é o nosso campo, e inserir na área filtros. E para eu saber quais são os bairros correspondentes, eu vou pegar o bairro e colocar aqui em linhas. Eu poderia colocar em colunas também. Aqui ele mostra já o filtro, né, referente ao tipo, e a linha referente a bairro. Eu poderia colocar em colunas aqui, mas para melhor visualização, eu vou deixar em linhas. E onde eu coloco os valores? Aqui já tem uma área específica para isso. Então, eu vou pegar o ID do pedido mesmo para fazer a contagem. E olha só, nesse caso aqui, ele mostra referente a todos os pedidos, né? A todos os tipos. Se eu quero saber referente a doce, eu venho aqui na setinha de filtro e seleciono apenas doce. Pronto. Aqui verificamos que Mirante é o bairro que possui maior demanda por esse tipo de pedido, né? Tipo doce. Como você percebeu, cliquei fora dessa tabela. O que isso significa, né?
Quando eu clico fora, todos os recursos da tabela dinâmica não aparecem mais. Então, para eu continuar utilizando esses recursos, eu clico dentro da tabela dinâmica novamente. Então, qual é o nosso próximo passo? É saber qual tipo de pedido possui maior faturamento no fim de semana, sexta, sábado e domingo. Como informei, as palavrinhas-chave estão aqui para saber o tipo do pedido que possui maior faturamento no fim de semana. Então, eu vou pegar dia para filtragem, colocaria o tipo de pedido nas linhas e o maior e faturamento, que é a parte do preço, colocarei em valores. Então, eu vou fazer o seguinte: vou jogar tudo isso daqui fora, foi referente ao primeiro exemplo, jogar tipo, é só pegar ele e soltar para fora da área. Pronto, em qualquer lugar fora da área. Beleza. Então, como eu especifiquei, o dia será nosso filtro, para que possamos filtrar apenas final de semana, considerado nesse exemplo sexta, sábado e domingo. Vou colocar aqui o tipo nas linhas e preço em valores, para identificar qual foi o maior faturamento. Como aqui ele está tudo, nós queremos especificar apenas os dias de sexta, sábado e domingo. Novamente, viemos aqui ao filtro, queremos selecionar sexta, sábado e domingo. Para selecionar mais de uma categoria, é só, é só deixar selecionado esse balãozinho e ele vai permitir que você selecione mais de uma categoria. Então, domingo, sexta e sábado. Então, ok, vimos que bebida possui o maior faturamento no final de semana. E caso quisesse fazer várias tabelas, uma tabela para cada dia da semana, né? Será que eu faria isso selecionando um por um, copiando e colando? Aqui, a tabela dinâmica traz um recurso que pode facilitar esse processo. Aqui, então, se eu quero fazer várias tabelas, né, uma tabela para cada dia da semana, conforme o que foi especificado aqui, eu vou deixar tudo selecionado, ok, e venho aqui em análise de tabela dinâmica. E após isso daqui, eu venho aqui em tabela dinâmica, onde mostra tabela dinâmica, onde eu posso nomear, certo? E aqui em opções, eu venho aqui mostrar páginas do filtro de relatório. Ele vai mostrar todas as páginas de filtragem de relatório referente a dia, onde a gente colocou aqui, ó, no filtro. Então, ao clicar OK, ele vai me mandar todas as planilhas. A planilha do dia de domingo, de segunda-feira, de terça, quarta, quinta, certo? Esse foi nosso segundo exemplo em que foi utilizado esse recurso de relatório para caso quisesse fazer mais de uma tabela referente ao filtro especificado. E o último exemplo ao qual eu vou apresentar refere-se a qual dia da semana obteve-se maior faturamento do bairro Centro. Então, prestando atenção nas palavras, dia da semana, que obteve-se maior faturamento no bairro Centro. Eu pegarei, então, bairro para ser o filtro, dia da semana para colocar em linhas e o faturamento na parte de valor. Então, jogo esses dados novamente, certo? Para fora da área. Vou colocar de aproveitar aqui para colocar nas linhas, colocar o preço em valores e o filtro que será o bairro. Aqui eu coloquei fora da ordem que eu tinha colocado nos dois exemplos anteriores, mas deu para entender um pouco como a análise de tabela dinâmica pode funcionar nesse sentido. Então, se quero saber referente ao dia da semana que mais obteve faturamento no bairro Centro, eu venho aqui e filtro apenas bairro Centro. Olha aqui que legal. Um dia que teve maior faturamento foi no sábado. E para se ter uma visualização melhor,
A tabela dinâmica também possui um recurso de gráfico dinâmico. Então, novamente, eu venho aqui em análise de tabela dinâmica e no grupo ferramentas tem o gráfico dinâmico. Eu clico nele e ele já vai me fornecer um gráfico recomendado. Eu vou botar em OK e aqui ele mostra a forma gráfica de se olhar. Eu vou tirar esse nome total aqui para que ele possa aparecer melhor. Aqui está. Aqui estamos o faturamento, né? A evolução do faturamento durante a semana, referente ao bairro Centro, né? Decorrente do bairro Centro. Mas eu posso colocar aqui de outros bairros, como Mirante, como Planalto. Bem bacana, não? E eu posso até tentar filtrar a partir de filtro também. Então, eu vou jogar isso daqui em filtro, ó. E eu posso também filtrar em bairro e tipo de de pedido, ó. Posso colocar aqui referente à bebida, bota OK. Olha aqui, ó. Ele me colocou um gráfico em que mostra o faturamento em todos os dias da semana, correspondente ao bairro do Planalto, e especificando, né, funilando o tipo do pedido para bebida. Então, esse daqui foi o último exemplo que especifiquei para a criação, para a utilização da tabela dinâmica e como ela pode ajudar a resumir, ajudar na visualização e na criação de mais tabelas de forma automatizada, né, conforme o filtro especificado. E se você me acompanhou até aqui, curta, compartilhe, comente, porque sua opinião é muito importante para continuar aprimorando nossos conteúdos. E continue acompanhando a comunidade DS. Meu muito obrigada.